Bom, como vocês podem ver, os espaços já estão se preenchendo, né? Agora eu fiz essa chapinha daqui, ó. Já cortei os dois lados, tá? E essa chapa aqui, ó, eu tive que colocar mais grossa. A chapa do canto de lá, eu coloquei uma chapa de meio milímetro, tá? Porque ali não ia fazer esforço nenhum, que já tá soldado lá na longarina, essa barra aqui. Então ali não ia movimentar nada. Aqui, como é um ponto que não tem fixação, vocês podem ver, ela passa direto para lá por baixo disso aqui. Então ela tem um pequeno movimento aqui quando põe peso. Não vai aparecer, é bem pequeno mesmo o movimento, tá? Depois que você passa o cordão de solda por cima dos pontos, em cada canto aqui, igual eu mostrei no vídeo, isso aqui estica de um jeito, a estrutura fica bem firme, então ela para de movimentar. Vocês vão ver que quando tiver só no ponto e não tiver soldado na chapa de baixo também, ela vai movimentar bem. Mas depois que você ponteou a chapa de baixo e passou um cordão nos cantos, tá? Ela vai esticar aí tudo, vai travar bem e vai parar de movimentar bastante aqui no meio. Só que ainda tem um movimentinho. Então nessa parte aqui eu vou estar usando aí uma chapa de 1 milímetro, que é a mesma espessura da chapa da estrutura aqui central do carro, tá? Que aí ela vai dar uma travada nisso aí. Não vai ser uma chapa só de 1 milímetro, vai ser duas, uma de cada lado. Então vai formar aí como se fosse um alongamento da estrutura central aqui, tá? A gente vai estar meio que alongando ela aqui para baixo, como se tivesse essa barra soldada nessa daqui. Já tirei toda a tinta aqui em volta, tá, dela, onde vai ser os pontos, para evitar aí tá dando poros na solda, facilitar também. Aqui a gente vai fazer na faixa de uns 50 a 60 amperes, pode ser mais um pouquinho, ou então pode demorar mais um pouco aí na hora do ponto, tá? No canto de lá, como a chapinha é mais fina, é meio milímetro, é mais fina que o assoalho, então o que eu fiz?
eu vim com o eletrodo por cima, tá? Eletrodo em pé, direcionando aí todo o calor do arco elétrico para a chapa de baixo. Tem muita gente que acha que quando o canto é assim, você tem que vir com o eletrodo em relação à junção. Só que nesse caso aqui de chapa fina nunca vai dar certo isso, porque o arco elétrico ele produz aí um calor em volta dele, e essa chapa aqui sendo mais fina, esse calor que o arco elétrico produz em volta vai derreter primeiro a chapa de cima e depois a de baixo. Ainda mais aí que a gente está em polaridade direta, isso aí facilita mais derreter a chapa de cima. Então a gente vem com o eletrodo em pé, abre o arco na chapa de baixo e traz a gota de metal derretido para cima da chapa fina, tá? Então você não vai abrir arco na chapa fina, você jamais vai iniciar sua solda na chapa fina. Pode ver aqui, ó, ficou perfeitinho. Você abre o arco na de baixo, abriu, você traz para cima já finalizando. Quando você vai afastar para finalizar, você já traz aqui para a chapa de cima, ó. Abriu, deslocadinha, tirou. Fica aí o pontinho perfeito, tá? Ali do lado eu dei umas furadas boas até descobrir esse jeito aí. E lembrando, sempre que você for soldar essa chapa de assoalho, se você for usar o eletrodo inteiro, você vai sofrer, tá? Então, o macetezinho aqui que eu uso, além da polaridade direta, é cortar o meu eletrodo aí no meio, tá? Isso aqui é um inteiro, ó. Isso aqui é o meu eletrodo inteiro. Isso aqui é a metade de um eletrodo. Facilita bastante aí na precisão do ponto. E aí você vem com o eletrodo inteiro aqui, ó. Não fica muito preciso para você acertar aqui e puxar para cima. Já com meio eletrodo a precisão já aumenta. Então, como é uma solda aí que você tem que ter bastante precisão, senão você já abre um furo no seu assoalho. Então, bem melhor você perder aí 1 centímetro de eletrodo em cada metade do que economizar 1 centímetro de eletrodo e acabar deixando seu assoalho cheio de buraco aí. Acaba nem rendendo você usar um eletrodo inteiro, tá? Porque você vai dar um monte de ponto errado e até ele chegar na metade aqui, sua solda não vai render muito. Esses pontos de baixo aqui eu fiz tudo com meio eletrodo. Pode ver que rende bastante. Se fosse um eletrodo inteiro era tanto ponto errado que para consertar os furos já ia gastar meio eletrodo e eu não ia ter soldado isso aqui. Então é sempre melhor aí tá optando aí por esse macete que pelo menos para mim sempre dá certo. Também para solda sobre cabeça 4G eu também uso cortar o eletrodo no meio. Facilita bastante, é uma solda chata de estar fazendo já, então meio eletrodo aí ajuda bastante. Esses são os macetes que eu tenho para vocês. Foi uma experiência que eu fui adquirindo aí com o breve tempo soldando que eu tenho. O lado de lá já está tudo alinhado, então agora eu vou vir alinhando aqui. Esse alinhamento que eu faço, ele é o seguinte, ó. Eu coloco aqui a chapinha aqui, tá? Ela já tá toda medida de fora a fora. 4.2, 4.3. Aí tá vendo aqui essa borda? Onde era a dobra do assoalho? Essa parte aqui eu vou vir ali com a marreta por baixo e o martelo aqui por cima, tá? Vou deixar ela reta para calçar bem essa chapa aqui, para tá evitando de furar. Se ficar afastado, a chance de furar é maior. Nessa solda aqui eu vou ter que vir com o eletrodo de assim, tá? Que as duas chapas são quase da mesma espessura, essa daqui é mais grossa. Então nesse caso eu já posso vir com o eletrodo de assim. E também aqui é um ângulo de 90 graus, então não tem outro jeito. Tem que ser de assim para lançar a solda ali para preencher o meio. Pronto, já tá alinhado aqui, tá? Agora o ponto aqui vai ser do seguinte modo, ó. Eu quero manter essa distância daqui até essa parte aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Tem que ficar no meio dessa chapa, tá? Aqui é uma chapa dupla que tem aqui, uma embaixo e uma em cima. Então eu quero manter essa borda aqui entre as duas chapas.
Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o ponto aqui, ó, unindo essa chapa nessa viga aqui, né? Posso chamar de viga já. Nesse metalon aqui de baixo, para que ele se mantenha fixo nesse metalon. Essa chapinha que a gente vai tampar aqui vai se manter fixa no metalon. Então a gente não vai ter problema de ficar mais alto ou mais baixo. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui em cima para fazer um peso até que fique na medida certa. Se não der certo, eu vou colocar a barra aqui, tá? E fazer uma forcinha para baixo para dar a medida certa ali. E aí eu vou dar o ponto de solda. Lembrando que o ponto tem que ser dado com a chapa um pouquinho mais para baixo, que isso vai repuxar para cima depois. Então eu vou colocar aí um pouquinho mais para baixo do que a medida certa. E vou dar o ponto ciente que ela vai repuxar aí. Então daí eu vou ter a distância correta entre esse metalon e essa estrutura aqui do carro, tá? E aí eu posso vir dando os outros pontos que essa medida não vai se alterar. E aqui a parte de baixo, ó, vocês estão vendo, tem um vão aqui. E já fiz um martelamento nela, ela não tá desdobrando muito bem, tá? Porque o martelo não chega até aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que soldar essa parte de cima toda. Vendo então que essa daqui já vai estar fixada, que essa medida não vai alterar mais. Eu vou soldar essa parte de cima toda aqui. E depois eu vou vir por baixo com o martelo, jogando essa chapa para cima e soldando. Martelando, soldando, martelando, soldando, até ficar tudo rente aqui. Depois eu vou tentar também fechar tudo isso aqui na solda. Bom, tá aqui, já tá ponteado, tá? Eu fiz uns pontos sobre ponto, ó, aqui para vocês verem. Dá pra fechar assim tranquilamente nessa chapa aqui de 1 milímetro, tá? Então é isso aí, é isso que eu vou fazer aqui. Só que eu vou fazer depois de fazer essas soldas aqui e de fechar esses cantos, porque eu não sei se o eletrodo que eu tenho aqui vai dar. Como eu moro um pouco longe da cidade, eu vou fazer então o serviço inteiro primeiro e depois se sobrar eletrodo eu faço isso aqui. Aqui ó, os dois lados praticamente aí 100%, né? Tudo bem costuradinho já. Pontos aí com 1 centímetro de afastamento um do outro. Fica mais fácil de fechar depois. Vou mostrar
aqui eu já dei uma fechada ali embaixo. E agora vem a parte de martelamento e solda, martelamento, solda, martelamento, solda, até juntar aqui bem, ó. Tá, tem uns espaços aqui e eu não vou soldar com esses espaços, nem recurso. Então já dei um ponto aqui, ó. Vou dar outro aqui para dar uma reforçada, fechar aqui, depois ir martelando, soldando, martelando, soldando. Essa parte eu não vou filmar, tá? Que vai demorar muito. Eu só filmei o lado de lá, eu ponteando aqui assim em cima, né? Lá de cá também não filmei. E fica uns vídeos muito grandes, cara. Fica ruim para editar, renderizar isso tudo. Aí posto um monte de vídeo, vocês não visualizam também. Se postar em um monte de vídeo separado. Então, para caber tudo em um vídeo só ou dois, é melhor fazer desse jeito aí. E é muito importante também vocês curtir, tá? Pro YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para vocês, e assim o YouTube vai estar disponibilizando para outras pessoas também esse tipo de conteúdo. Vai facilitar aí de outras pessoas achar também o conteúdo aí para esparramar a informação, né? Eu poderia simplesmente guardar essa técnica aí para mim, mas eu tô passando para vocês também. Então passar o conhecimento adiante é muito importante, que aí outras pessoas vão poder fazer também. É, pessoal, vocês não tem noção do trabalho que dá isso aqui. Fazer esse enchimento aqui, ó. Enchimento desses vão aqui, a parte que foi cortada. Fazer a curva nem é tão difícil, mas encher aqui a junção de uma chapa com a outra é bem chato, viu? No eletrodo fica muito chato fazer isso. Nessa hora aí falta aquela oxiacetilênica aqui, né? Biquinho fino. Só pra ir fazendo esse serviço aí, ó, de encher esses vão aqui, ó. Um pouco de preguiça de fazer, mas vamos lá. Vou tomar um café ali, recuperar as forças, né? Igual o Leandro Torneiro fala. Abastecer as energias e chegar ao couro aí. Tá bem cansativo fazer isso aqui. Ó, essa daqui é a visão de como ficou por baixo. É claro que sem o acabamento aqui fica meio estranho. Aí vocês verem por aqui, ó. Ficou bem rente. Tem espaço para o escapamento aí. Já terminei aqui o serviço. Esse acabamentinho aqui, ó. Esse arremate aqui assim, essas curvas. Eu fiz só por questão estética mesmo, tá? Pra ficar mais padrão aí o assoalho, que eu nem limpei ainda. Tem uma ponta aqui que tem que rebater. Pra ficar mais padrãozinho mesmo. Aqui também eu fiz um acabamento mais longo de saída, né? Dos dois lados igual. Ali nos cantos também foi feito. Então eu vou vir fechando isso aí. Fechando não, né? Só tampando, fazendo uns enchimentos aí em alguns buraquinhos que ficou. E fazer o lixamento já para aplicar o fosfatizante. Vou mostrar aqui meio por cima como é que ficou. Ficou bem mais espaçoso até. Realmente é um trampo sensacional. Fazer o tratamento da chapa aí, lixar, tratar a chapa com fosfatizante para não enferrujar e meter a tinta por cima para encerrar aqui. Vai ser meio ruim de pintar, eu vou ter que carregar um pouco mais a pistola aí com tinta, né? Pra não fazer muita névoa, porque o meu forro de teto ele é branco. Tem que colocar um ventilador também puxando toda a névoa de tinta aí pra fora. Vai ser bem complicadinho, mas vou dar um jeito.
Bom, passado o tempo aqui de espera do produto, né, para fazer ação aí na chapa, a gente pode observar ali, ó, naquele canto ele tem aquele pequeno buraco ali, que eu vou fechar mais pra frente. Todo ponto que a chapa estava oxidada já foi neutralizado, ó. A parte que tem mais ferrugem sempre fica branca. Pode ver aqui, ó, aqui que não estava aparecendo nada também, uns pontos de chapa exposto que quando eu passei o produto aí, ele revelou aí deixando branco a parte que tá com ferrugem, tá? Aqui também, ó, fica com aspecto meio acinzentado no lugar da solda, ó. A chapa fica meio cinza, tá? Vocês podem ver aí. E a parte que tinha ferrugem fica branca. Do lado de lá, ó, na barra ficou mais, tá? Mais branco um pouco. E é isso aí. Aqui, como não tem muita ferrugem, tem uma chapa galvanizada e também tá limpo, né? A gente acabou de remover essa tinta aqui só para fazer o serviço. Não mostrou muitos pontos de ferrugem. Só que aqui, onde eu removi, ó, a massa velha que tava enferrujado, porque tava enferrujado, tá? E passei, ó. Olha só o tanto que ele neutralizou aí de ferrugem. A ferrugem aí que poderia me dar um problema futuro já tá neutralizada. Aplicando, aqui não precisa fazer nada, tá? Só passa um ar para tirar toda a terra, toda a poeira, e já pode vir com a tinta por cima. A chapa vai se manter preservada. Eu vou vir com a tinta e depois vou vir com o bate-pedra ainda para isolar e tirar um pouco das imperfeições, deixar mais uniforme um pouquinho, tá? Fiz o tratamento da chapa e passei uma camada aí de tinta só para dar criar uma película aí de tinta entre o metal e a massa anti-ruído. Estou usando essa massa aqui da Max Huber. Não estou fazendo propaganda para ele. Tenho certeza que as outras marcas aí são muito boas também, mas aqui eu tenho essa. Então eu vou estar passando ela nesses cantos aqui onde foi feita a solda. Tá passando aqui na parte de cima, para depois aí chegar com o pincel e passar no assoalho todo. Só que no assoalho todo vai ser só depois de colocar o trilho do banco. Por enquanto eu vou fazer a selagem dos cantos aqui. Bom, o produto já está passado. Vocês podem ver, ficou um caldo bem grosso nesses cantinhos, né? Eu gosto de deixar ele assim, sem diluir, que eu vou passando aí, vou fazendo uma pressão com a espátula e ele entra em todas as brechinhas aí, impedindo a penetração de água de baixo para cima. Mas por via das dúvidas eu vou estar colocando a manta aí em todas as junções por baixo do carro, tá? Um outro negócio que ficou bom dessa barra aqui foi que ela impede do tapete vir para debaixo do banco. Então o tapete se mantém sempre na mesma posição aí, visto que o tapete ele já é desse comprimento aqui, então a borda dele pega certinho aqui, impede o tapete.